Sabe aquele ditado popular que costuma dizer que quanto maior o conhecimento que uma pessoa tiver, mais difícil vai ser para ela ser feliz e mais difícil vai ser também para ela poder lidar com todo esse conhecimento? Então, vai ser basicamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Cláudio Roberto dos Santos, ou CR Santos como também fiquei conhecido, e esse é o Reflexões Cotidianas no meu canal. Basicamente tudo que eu teria para falar hoje veio de algumas reflexões, de algumas coisas que eu tenho pensado também nesse tempo disponível que a gente tem para fazer isso nessa quarentena que apareceu, e tanto é que o canal também ele surgiu por conta disso, como uma forma de eu também ter um meio alternativo também de colocar as minhas reflexões, que também eu costumo fazer bastante essas reflexões e escrevê-las, na verdade, né? Gosto de escrever, colocar no Word, colocar nas redes sociais, especialmente nas minhas páginas do Facebook e também no Instagram. Mas esse canal surgiu como uma espécie de alternativa também para isso, porque eu acho que é interessante expandir um pouco essa comunicação que a gente pode ter através das redes sociais, usando qualquer uma delas, para poder disseminar o conhecimento e para poder também incentivar o pensamento crítico das pessoas. Basicamente é o seguinte, já faz um bom tempo que eu tenho visto as pessoas comentando, né? Desde quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo sobre diversas áreas do conhecimento que eu gosto de estudar, as principais que eu me identifico mais são a administração, a psicologia e a filosofia, sendo a administração como a primeira que veio para mim, a psicologia como a principal, como a minha de paixão, aquela que eu mais gosto, e a filosofia como uma complementar das duas. E algo que por várias vezes eu escutei, inclusive tem citações bíblicas a respeito disso, do próprio Salomão, que foi considerado um dos homens mais sábios do mundo na sua época, e até hoje tem muitos pensamentos que são usados também no dia a dia, que muitas pessoas leem e se inspiram nos escritos dele, é que com o acréscimo de conhecimento também temos um acréscimo de tristeza, um acréscimo de, como o próprio Salomão diz, de aflição de espírito, que é algo que, infelizmente, eu tenho visto bastante isso na minha carreira acadêmica, profissional também, que quanto mais as pessoas tentam buscar conhecimento, mais elas se deparam com algum tipo de muralha, algum tipo de impedimento que faz com que elas não tenham sua capacidade total, ou não sejam mais as pessoas que elas eram antes, e de um certo modo isso é uma consequência inevitável, porque conforme você vai conhecendo algumas coisas, você vai aprendendo a respeito de algumas coisas, logicamente sua visão de mundo vai mudar, e muitas coisas que você enxergava de uma determinada forma, você não vai mais enxergar daquela forma, vai ser obrigado, digamos assim, pelo conhecimento a ver de uma maneira um pouco mais ampla. E eu vejo que para muitas pessoas isso tem se tornado um enfado, uma coisa que se tornou um peso a ser carregado, quando na verdade não deveria ser. Eu sei que realmente é uma coisa muito difícil de se administrar, porque eu também passei por isso, passo ainda também, por muitas vezes é um dilema diário, digamos assim, de se ver em muitas situações onde parece que o conhecimento ele é um aliado, mas ao mesmo tempo ele parece que, pelo peso que ele tem na sua mente, na sua consciência, no seu caráter, ele acaba te trazendo um certo impedimento para algumas coisas que você queira fazer, que você poderia fazer, ou que você pensava antigamente, hoje não pensa mais, enfim. Ele acaba se tornando um peso a ser carregado em algumas situações, é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu vou elencar alguns pontos aqui que eu acho interessantes de serem levados em consideração nessa questão,
E o primeiro deles é que, principalmente, o conhecimento, ele nos traz uma mudança de pensamentos e de ideias também que nós tínhamos há certo tempo, e isso nos deixa desconfortáveis, especialmente porque a mudança, no geral, ela nos dá um desconforto. Esse é um dos problemas que nós encaramos quando nós falamos sobre gestão do conhecimento, sobre administrar o próprio conhecimento, exatamente por conta disso. Muitas pessoas, elas não querem essa mudança. Muitas das pessoas, elas encontram o enfado, a tristeza do conhecer, do saber, exatamente por conta disso, exatamente porque elas estão acomodadas naquilo que elas pensavam, naquilo que elas viviam, naquilo que elas entendiam, e quando elas passam a adquirir algum tipo de conhecimento, muitas dessas ideias que elas tinham, elas acabam se dissipando. É como uma névoa que elas tinham na sua frente, e do nada, quando começa a surgir o sol, que é esse conhecimento, essa névoa começa a se dissipar. Só que logo de cara, quando o sol aparece, uma pessoa que não é acostumada com a claridade, com a luminosidade, ela tem uma aversão àquela luz, ela tem um incômodo com aquilo. Da mesma forma, quando a gente não tem tanto conhecimento, ou quando a gente tem um certo conhecimento e se acomoda a esse conhecimento que nós tivemos até certo tempo, sem dar muita vazão para outro tipo de conhecimento que possa confrontar as ideias que a gente tinha, que nós tínhamos antes, isso acaba por fechar nossas mentes para aquilo que nós podemos saber, que nós podemos conhecer. E quando esse conhecimento que vem de fora da nossa própria linha de raciocínio chega para nós, isso acaba fazendo com que a gente tenha um certo confronto dentro de nós. Nós não sabemos exatamente se nós damos razão para aquilo que nós estamos aprendendo agora, mesmo que isso contrarie o que nós pensávamos antes, ou aquilo que nós nem tínhamos pensado ainda, mas que por ser um conhecimento novo, você vê a sua própria ignorância sendo colocada à prova, a ignorância que era algo que tinha se acomodado em você também, por ter se acomodado em você também, quando isso é confrontado, também há um desconforto em si mesmo, na pessoa, quando ela tem esse confrontamento da própria ignorância pelo conhecimento. Então, qualquer momento que houver algum tipo de mudança na vida da pessoa, em que ela se veja obrigada a mudar, nem que seja mudar de ideias, que é uma coisa tão simples, qualquer pessoa acaba tendo um certo desconforto, ela acaba sentindo um certo desconforto pela mudança. Da mesma forma que quando nós buscamos mudar, por exemplo, de um lugar onde morávamos e não vamos morar mais, o distanciamento daquele local que era o nosso lar também causa um desconforto. E quando nós chegamos em um outro lar, que nós não conhecíamos, em outro lugar, em outro bairro, ou cidade que nós não conhecíamos até então, isso nos deixa ainda mais apreensivos, exatamente porque, pelo não conhecimento daquele lugar, você só conhece talvez uma coisa ou outra, você conhece um ponto de referência, você pode conhecer o nome do local, você pode conhecer algumas pessoas do local, mas você não tem conhecimento pleno do local. Ali onde você estava na sua zona de conforto, no seu lar, digamos assim, você tinha o conhecimento de tudo aquilo, ou pelo menos você imaginava que tinha conhecimento de tudo aquilo. Então, essa mudança daquele lugar, daquele local que você considerava como familiar, para um local que é desconhecido, que você ainda precisa aprender a conviver e precisa aprender mais sobre ele, isso também causa esse atrito, esse conflito em nós, dentro de nós. Isso é um dos problemas principais. E um outro ponto que eu queria elencar aqui, que é ligado a esse primeiro ponto, é que um dos problemas que nós temos é exatamente que nós damos muita vazão, muito valor para ideias que nós temos, para concepções mal formadas que nós temos e que se tornam parte do nosso modo de pensar, mas a gente não percebe que são só ideias, são só pensamentos, e a gente dá muita relevância para aquilo
E é tanta relevância que a gente dá que quando a gente se vê obrigado a mudar de ideia, a gente sente tristeza, a gente sente até mesmo raiva quando a gente vê que estava errado a respeito de alguma coisa. Esse sentimento de estar errado, de ter que mudar de ideia, porque a ideia que você tinha era errada, isso isso é um sinal de que a gente tem muito apego às nossas ideias, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos, até mesmo aquilo que nós já experienciamos, aquilo que a gente já passou de experiência mesmo, aquilo que a gente já viveu. Então, esse nosso apego às ideias, inclusive até mesmo às memórias, faz com que a gente se prive de tanta coisa, a gente se prive de tanta coisa que a gente poderia aprender, tanta coisa que a gente poderia viver, e é exatamente por conta desse mal que a gente tem, esse mau costume que a gente tem de se apegar tanto a algumas ideias e não querer largá-las a qualquer custo. A gente quer seguir essas ideias a todo momento, e a gente não tem o ímpeto de querer largá-las para poder aceitar uma ideia melhor. A gente vê isso muito, inclusive, no próprio debate político que a gente vê tanto no Brasil. Eu não vou entrar muito em questão, mas a gente vê que as ideologias políticas que a gente vê por aí, nesses debates, elas são muito fechadas. E quando você cita alguma coisa de uma outra ideologia que pode dar a ideia de que você está aceitando, que você está falando de alguma coisa da outra ideologia, você já é tido como errado, ou você já é reprimido, ou a pessoa por si só, ela acha, não, isso daqui não está certo porque tem a ver com a outra ideologia, e a outra ideologia está totalmente errada, a minha está totalmente certa, eu vou pensar do jeito que eu fui ensinado a pensar, ou do jeito que eu pensei esse tempo todo. Esse é um problema, porque ideias são apenas isso, ideias são ideias. E eu lembro de algo que o filósofo Epiteto, que é um filósofo estoico, ele falava que não são as coisas que acabam trazendo dor ao homem, são os pensamentos do homem a respeito dessas coisas. Então ele formava uma filosofia em que ele tentava mudar alguns pensamentos, ou pelo menos incentivar as pessoas a terem algumas práticas racionais em que elas colocavam à prova os seus pensamentos e as suas ideias. Isso é algo interessante, algo que a gente não valoriza tanto exatamente por conta desse nosso apego às ideias. E outro ponto interessante que eu queria elencar aqui, que por conta de essas ideias serem mudadas pelo conhecimento, ou elas serem confrontadas pelo conhecimento que você adquire, isso acaba mudando também a nossa concepção de mundo. A nossa forma que vemos o mundo ao nosso redor, ou até mesmo a forma que nós nos vemos dentro desse mundo, ou a forma que nós vemos quem nós somos. Muitas das coisas, muitas dessas ideias em que nos apegamos e que elas são confrontadas a serem mudadas através do conhecimento, elas vêm formando tudo aquilo que nós pensamos a respeito do mundo ao nosso redor, daquilo que nós temos à nossa volta, né? Sejam as pessoas, sejam as instituições, sejam, enfim, o trabalho, seja a nossa visão a respeito da família, a respeito de qualquer coisa, a respeito do próprio conhecimento, a respeito de livros, enfim. Qualquer ideia que você tenha a respeito do mundo, você foi adquirindo com o tempo. E isso, quando você encara um conhecimento diferente, isso por ser confrontador, por ser algo que não é da sua realidade, você tem um certo estranhamento também, você recua um pouco. Porque você sabe que aceitar aquilo significa negar aquilo que você vivia até pouco tempo atrás, aquilo que você pensava a respeito do mundo. E essa mudança de pensamento a respeito da nossa visão de mundo, ela pode tanto ser prejudicial como não. Isso depende muito do tipo de conhecimento que você acessa, do tipo de informação que você acessa, da onde você acessa, se é uma fonte confiável, se você está apenas acessando informação e não gerando conhecimento, que tem esse problema também, que é algo muito comum, especialmente agora nessa era da informação, com internet, com todas as informações bem fáceis de serem acessíveis pelo Google, pela internet, pelas redes sociais e afins. E as pessoas elas costumam adquirir muita informação, mas esse é outro ponto. Mas o principal é que desse ponto que eu estou citando é exatamente de que
essa nossa visão de mundo, ou a visão que nós temos sobre nós mesmos, ela é muito rígida na maioria das vezes. É algo construído por anos, por experiências, por memórias, pelas mesmas ideias que eu disse que nós somos apegados e que nós não gostamos de nos desfazer delas. Esse apego, essa visão de mundo que nós costumamos ver, é exatamente o que nos deixa mais propensos a esse tipo de tristeza. Esse tipo de tristeza que nós vemos, que as pessoas falam tanto, que sentem quando se deparam com algum tipo de conhecimento. Esse tópico, para não me delongar muito, outra questão disso também é que esse nosso apego às nossas ideias é um tipo de egoísmo também, é uma forma de nós julgarmos as ideias dos outros como inferiores às nossas, porque nós aprendemos a construir o nosso próprio ego em cima dessas ideias. Então nós não queremos que elas sejam confrontadas, não queremos que elas sejam destruídas ou que elas sejam até mesmo questionadas, que elas de certo modo fazem parte de quem somos e nós não queremos mudar quem somos. Mas quando a gente ultrapassa essa barreira do ego, quando a gente se liberta disso e aprende a conviver com esse conhecimento, por mais que ele confronte aquilo que nós sabíamos ou a nossa própria ignorância, nós temos um outro problema, que é quando a gente tem, como nós temos uma sede pelo conhecimento tão grande, pelo deslumbramento que o conhecimento traz para nós. Ele acaba fazendo com que nós queiramos cada vez mais conhecimento, saber mais a respeito das coisas, e aí é algo bom, mas tem dois problemas que podem surgir nisso. O primeiro é de a pessoa gostar tanto do conhecimento e querer buscar tanto conhecimento que acaba sendo alguém que sabe um pouco de tudo, mas não tem um pouco de várias coisas, mas não tem uma coisa da qual ela possa falar que realmente sabe, que sabe muito. Isso pode ser um problema porque nós, humanos, precisamos de uma coisa chamada certeza. A gente precisa ter certeza de alguma coisa. Por mais que a gente diga, até mesmo na filosofia seja tão valorizada a dúvida, alguma coisa a gente precisa estar certo. Por mais que a gente sempre duvide de algumas coisas, a gente precisa ter essa segurança que a certeza nos traz. E quando nós não temos alguma coisa que esteja no conhecimento e que nós possamos falar, não, isso eu tenho certeza que eu sei, o nosso mundo se torna um pouco mais esguio, se torna um pouco mais vazio, porque só sobram dúvidas. Quando não tem certeza nenhuma, é como se a gente tivesse dúvidas, é como se a gente estivesse sempre em um mar, no meio do mar, sem ter nenhum lugar em qual a gente possa se agarrar, sem ter uma âncora, sem ter algum lugar físico que seja mais certo, que a gente possa usar como um lugar seguro. Essa questão, essa falta de segurança nos traz essa aflição de espírito, essa tristeza. Por conta disso que a gente precisa sempre buscar alguma coisa mais fixa, na qual a gente possa conhecer de verdade e ter uma certa certeza. E além disso, há o problema também de nós dispensarmos tanto tempo em conhecer as coisas que nós nos relegamos a aproveitar a vida de outras formas. Nós fazemos da paixão ao conhecimento a nossa única paixão e esquecemos das outras paixões que nós podemos aproveitar, como aquilo que a gente poderia viver com as pessoas que amamos, ou até mesmo a paixão por aquilo que pelos nossos valores, pelos nossos princípios. E esse é um problema, porque esses são os três pilares que a gente tem na nossa vida, tanto os valores e princípios quanto os nossos desejos, porque o conhecimento ele não exclui o equilíbrio. O equilíbrio precisa andar junto com o conhecimento, assim como os nossos valores, os nossos desejos também precisam estar todos unidos. Eu acho que essa é a lição que a gente precisa entender a respeito do conhecimento, saber usá-lo com sabedoria e com equilíbrio, para que ele possa trazer coisas boas e equilíbrio para nós, ao invés de trazer tristeza, como na maioria das vezes. Acho que é isso por hoje. Acho que esse que é o que eu gostaria de falar. Eu gostaria de falar mais coisas, mas o tempo não daria, vai ficar um vídeo muito longo. Então, por enquanto é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e pensem a respeito disso, ok? Até mais.